Minha diretoria, veja você como o mundo é complicado, né? Nós temos aí o processo do Cuca em andamento, não o processo, né, mas a discussão do assunto Cuca em andamento desde o dia que ele estava no Galo e começou essa história, o Cuca contou lá a versão dele e tal. E aí essa semana, pra resumir pra caralho, essa semana pela primeira vez apareceu alguém lá na Suíça pra rebater e falar, não, o Cuca tá mentindo. Porque até então, o Cuca tá falando uma coisa. Ninguém do outro lado desmente e ninguém tem acesso ao processo. Fudeu. Não temos como saber. Então fica aquele vai ou não vai. Aí o advogado lá apareceu falando, não, o Cuca tá mentindo. E aí o Cuca aqui respondeu o seguinte, a resposta que a gente estava esperando, como é que o Cuca vai reagir a isso? O Cuca vai dizer, não, ok, eu menti. O Cuca vai dizer, o advogado tá de sacanagem, eu tenho uma prova. Não sei o que o Cuca vai dizer. O Cuca respondeu o seguinte, ó, vou continuar meu trabalho e de hoje em diante esse assunto só vai ser tratado por advogados. O que isso significa a grosso modo, gente? Só vai ser tratado isso no juridiquês. Ou seja, com o processo final na mão, a gente pode até dizer sim ou não. Só que esse processo está em sigilo, já prescreveu, tem 30 anos e muito dificilmente a gente vai ter acesso a ele. Então a gente vai ficar na base do... E é isso, não é? O que aconteceu? O Cuca tem uma versão diferente. A menina, evidentemente, não aparece, embora o nome dela exista. Tenho até uma foto dela aqui no meu computador, que eu não vou publicar, obviamente, mas... Sim, ela pode falar? Claro que se ela falar, complica pro Cuca. Mas o Cuca também pode rebater aqui e falar, não é isso. E o processo vai continuar ali e a gente não vai conseguir... Entendeu? Foda. Mas enfim, tirando essa parte, eu quero encerrar essa porra com o seguinte. O juridiquês, quando ele entra na história, ele entra pra te fuder. Tá? E pra te fuder no seguinte sentido. Se hoje, qualquer um, inclusive vocês, lacradoras, que adoram ter razão antes de saber das coisas, tomem cuidado com as brincadeiras, com as indiretas. Porque agora, com o juridiquês, significa assim. Se você ficar insinuando aí na internet que o Cuca isso, que o Cuca aquilo, que fulano isso, fulano aquilo, e amanhã se provar que não, tu vai tomar um processinho de 5 mil não, mano. Tu é influenciadora, você é jornalista, você é, sei lá, blogueiro, tu vai tomar uma pica que você talvez não possa pagar. Então cuidado com o que você acusa, né? Ou pra um lado ou pro outro, tá? Nem pra defender o Cuca e chamar o advogado lá de mentiroso, nem pra dizer que o Cuca é um filho da puta, e nem dos dois, né? Então, só que eu tive acesso aqui a uns amigos lá do Sul me mandaram aqui, me ajudaram muito, me mandaram aqui as matérias da época, do jornal Zero Hora de um repórter brasileiro que estava lá, acompanhando o caso. Tem entrevista com o Cuca, porra toda. Com o Cuca preso, inclusive. Foto da garota, a versão dos caras lá, depoimento do pessoal do hotel, depoimento de... Meu irmão, tem muita coisa aqui. E tudo isso aqui, ele passa a ser um material jornalístico que, para ser justo, se eu não trato nada que a imprensa divulga hoje como fato, eu também não vou tratar o da época. Eu posso registrar o que foi dito, mas também não vou tratar como fato nem o da época, muito menos de hoje, onde eu tenho convicção que a imprensa é mentirosa e vendida e mal preparada. Da época eu não sei, mas me parece que também era o caso. Mas não neste caso, né? No caso histórico. O que tem aqui de diferente nesses recortes de jornal aqui? Tem um depoimento. Tem dois depoimentos aqui que são meio a favor do Cuca. Um depoimento de uma brasileira que mora lá, onde ela diz, não, peraí, gente, olha só, culturalmente aqui isso é super normal. As meninas de 12, 13, 14 anos aqui, elas transam, inclusive transam em casa, porque aqui não tem motel. Então todo mundo que tem namorado transa normalmente, o sexo aqui desde os 12, 13, 14 anos é normal. Por outro lado, a lei aqui diz que não, mas é meio que, culturalmente, isso é meio ignorado. Esse é um ponto que uma garota brasileira, moradora lá, dá entrevista pro jornal. O outro lado de depoimento que está a favor do Cuca é quando a recepcionista do hotel, acho que é a recepcionista, ela diz o seguinte, não, a menina saiu aqui de boa, felizona com a camisa do Grêmio, tranquila. Não saiu daqui puta, bolada, nada disso. Saiu daqui feliz da vida com a camisa do Grêmio dela. Tá. E aí vem uma outra história que ela não pode, ela talvez não agregue no sentido de culpado ou inocente, mas talvez ela justifique por que a coisa é tão conflitante. Por que uma menina sai feliz? Por que o namorado, por exemplo, o namorado dela subiu com ela no quarto? Porra, mas que namorado é esse, cara? Tu vai com a menina no quarto, de repente a menina resolve ficar... ou se ela ficar obrigada pelo jogador, você sai gritando. Se ela ficar porque ela quer, você é um corno manso. Que porra de namorado é esse que vai embora, deixa a menina no quarto com 4 caras? E vai embora. Caralho. É muito, muito louco isso. Você imagina, gente. O namorado subiu com ela. Como é que pode isso? Aí, tá bom. E aí vem uma história aqui que pode justificar o porquê que isso aconteceu judicialmente. Os pais dela estavam brigados, separados,
E a guarda dela estava em litígio com a justiça lá, vai para um lado, vai para o outro. E estava com a mãe. Quando o namorado, o pai dela, sabe disso pelo namorado, que ela ficou com os meninos lá do Grêmio. Quando ele sabe disso, ele fala, não, nós vamos agora na polícia, porque isso legalmente aqui não pode. E isso vai tirar a guarda da mãe e vai dar a guarda para mim. E mete essa com a menina e com o namorado na polícia. Quando os jogadores do Grêmio voltam do jogo, os policiais já estão lá e botam eles numa prisão individual, pelo que eu entendi, individual, cada um separado, sem um saber do outro, que é pra história bater ou não bater, não sei. E aí é que entra a parte da gente não ter acesso à porra do processo. E começa essa investigação. Não porque a menina quis processar os caras, mas, de acordo com isso, porque o pai queria a guarda da garota. E aí ele usou isso para fazer um processo e ganhar isso na justiça. Enfim, o que isso muda? Pouca coisa, né? O que muda aqui se chegar e falar assim, mas o Cuca tem aqui o sêmen dele na menina? Cara, muito provavelmente isso vai ser dito, vai ser colocado da forma mais normal do mundo para quem trabalha com futebol e sabe que fez. Casado, teve que negar até a morte que fez. Mas não sabe, a menina, aí o que provavelmente os jogadores vão manter até o final? Essa menina não disse que ela tinha 14 anos. Aliás, o jornal da época diz 14, a gente está falando 13, é o jornal da época diz 14. Ela não disse que ela tinha 14 anos. Então, ela disse que ela tinha 18. E os meninos foram lá e transaram com ela. Dito pelo não dito, a gente não vai saber nunca. Consensual? Parece que sim, porque não tem marca de violência e não há nenhuma condenação de sexo forçado no veredito, né? Que o próprio advogado deu os motivos pelos quais houve a condenação e lá não tem isso. Você entende onde eu quero chegar? Que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque a partir do momento que o Cuca, ao invés de responder e ficar nesse bate-boca com os caras, ele fala, agora daqui pra frente é no advogado, fodeu. Primeiro que assim, eu não posso tomar nenhum juízo de valor, porque se eu tomar, eu vou tomar um processo de um lado do outro. Eu não sou otário de ficar tomando processo para vender clique para vocês. Segundo, a gente não vai ter acesso ao negócio porque o negócio é sigiloso. Já prescreveu, tem 30 anos, não tem câmera, não vai ter prova nova, não vai ter nada novo, não vai ter depoimento novo, dificilmente vai acontecer. A única coisa que pode causar um tumulto na história é se algum dos outros 3 jogadores aparecer e falar, eu vou contar o que aconteceu. E ou isentar o Cuca, ou botar no cu do Cuca. Isso pode causar um tumulto, mas ainda assim, na lei, isso não vai ter alteração. E se não vai ter alteração, a única coisa que nós, que comentamos e discutimos esse caso aqui mediaticamente, estamos correndo, é risco. Entendeu? Porque agora, eu sou um cara que, eu como qualquer outra pessoa que está discutindo isso na mídia, dependendo do que eu falar, enquanto o processo estiver sigiloso, eu posso tomar um processo e perder uma puta de uma grana. Seja pro cara lá na Suíça, seja pro Cuca, seja pro Corinthians, por quem for. Porque eu posso falar uma coisa que gera uma interpretação, ou que seja a minha conclusão, que eu não tenho nem esse direito, e eu tomo um processo e foda-se. Porque foi pro juridiquês. Então, irmão, essa ação, esse final de história, é uma forma de que isso seja, ninguém mais, foda-se, acabou essa história, ninguém vai saber porque o contrato, o processo tá lá e ninguém tem acesso. E cuidado com o que vocês falam, porque dependendo do que vocês falarem, vocês podem tomar um processo legal por causa disso. É mais ou menos isso. Então, a gente vai morrer provavelmente sem saber. Eu lamento que o final da história seja esse, mas a história que começa de um jeito tão conturbado, tão difícil de entender, não é muito difícil que terminasse também desse jeito. Mas hoje eu acho que a maneira que o Cuca reagiu ontem colocou a gente nessa situação. Tipo, é isso. O processo tá lá, é uma coisa um falando contra o outro. Já prescreveu, ninguém tem motivo legal também para chegar lá e prender o Cuca, né? Nós estamos discutindo aqui questões morais, né? Tipo, moralmente é legal, não é ter o Cuca e tal. E é isso, gente. Agora foi para uma outra esfera que a gente não tem muito como participar, não. Entendeu? É pegar o negócio. A única pergunta que eu tô muito curioso em fazer, e fiz ontem no meu Instagram, tá bom, concordo que fazer sexo com uma garota de 13, 14 anos é muito errado. Sempre achei isso errado. Desde que você saiba, né, o que você está fazendo. Mas eu queria perguntar para meus colegas o seguinte, mas é errado para todo mundo? Porque se for errado para todo mundo, vamos combinar que vocês passaram um pano para alguém durante muito tempo, né? Só porque era da patota. E aí vocês também ficam errados, né? Porque agora vocês querem dizer também, ai Corinthians, que absurdo o que você está fazendo, é o que vocês fizeram a vida inteira. O que a emissora de vocês fez a vida inteira. Vocês sabem de que eu estou falando. Então aí fica também hipócrita, né? Então, esse caso aqui tá ficando naquele ponto que já todo mundo percebeu o seguinte, é melhor para todo mundo não abrir a boca. Porque quem abrir a boca vai sair errado.